pessoal, aqui estamos de volta na nossa segunda aula. Professor Miguel que vos fala. Então, como vimos na primeira aula, falamos sobre a matéria, falamos sobre a forma com que essa matéria atua, a forma com que podemos agregar os átomos na formação dos elementos químicos e, de certa forma, direcionar na constituição das substâncias e das misturas. Vimos a classificação dessas substâncias, onde apontamos as substâncias formadas por apenas um elemento químico como sendo uma substância simples, uma substância com mais de um elemento químico como uma substância composta. Podemos verificar que a junção desses elementos e essas substâncias podem nos direcionar às misturas, como no caso misturas homogêneas e heterogêneas, onde as homogêneas apresentam uma única fase, elas são miscíveis, e as misturas heterogêneas apresentam mais de uma fase, onde mesmo a olho nu é possível identificá-las, a quantidade de fases e a quantidade de componentes. Vimos também que, na verdade, a partir do momento em que você tem essas substâncias e essas misturas, nós podemos ter o tipo adequado de separação de mistura para cada substância e para cada mistura que eu queira. Vai depender especificamente do tipo de material que você irá trabalhar. Então foi abordado também a questão de como se trabalhar em laboratório, visto que é necessário, e sempre eu faço essa ressalva, se trabalhar com toda a segurança possível, utilizando-se a bata, utilizando-se materiais que você possa proteger os olhos, proteger as mãos, para que você possa evitar o contato direto, principalmente com materiais corrosivos, como é o caso de ácidos e outros materiais que possam haver ali prejudicar. Então foi o que foi abordado na primeira aula. Dando continuidade, vamos observar que essas substâncias, elas podem, de certa forma, visto que são matéria, visto que possuem energia, até porque comentamos que matéria é energia condensada. Então, a partir daí, nós podemos relacionar a essas substâncias uma condutividade elétrica quando essas substâncias se encontram em solução aquosa. Então, Arrhenius foi um cientista que, na verdade, trabalhou com certas substâncias e pôde adequar essas substâncias, trabalhando em solução, uma certa quantidade de descarga elétrica, onde ele pôde classificar essas substâncias e identificá-las. Então, a partir do momento em que ele conseguiu identificá-las, ele pôde classificar de duas formas. Ele pôde classificar como sendo, a partir das substâncias identificadas, como você podendo ter uma dissociação ou uma ionização, onde a água ela tem papel fundamental nessas duas classificações. Na dissociação, o que seria a dissociação? É quando você já tem os íons. E o que são íons, professor? São elementos carregados positivamente ou negativamente, onde os elementos carregados positivamente são denominados de cátions e os que são carregados negativamente são denominados de ânions. Então, na verdade, o que seria essa dissociação? A dissociação seria o despreendimento, na verdade, desses íons que já se encontram na fórmula. Então, poderíamos citar o exemplo do NaCl, o sal de cozinha ou cloreto de sódio, que é um sal comumente conhecido, como eu já falei anteriormente, e que é bastante utilizado no nosso cotidiano. Então, quando eu adiciono NaCl em água, a água irá apenas separar esses íons. Por quê? Porque o cátion já se encontra lá, que é o sódio, e o cloro já se encontra lá, que é o cloro, o elemento de carga negativa. Então, neste caso, a água ela não participa da reação, ela apenas separa os íons que já se encontram lá. Diferentemente da ionização. O que seria a ionização? Seria quando você, ao reagir a substância em água, ou em meio aquoso, no caso, como chamamos, você tem a formação de outros íons. Então, na verdade, isso é muito comum para ácidos e amônia. Então, os ácidos, eles sofrem ionização. Por quê? Porque o que caracteriza um ácido, na verdade, é a formação do hidrônio, o H3O+, mais um ânion qualquer. Então, na verdade, você tem, recapitulando, você tem um ácido, como por exemplo o HCl, que ao reagir com a água,
forma o hidrônio e um ânion qualquer. Então, na verdade, o ânion seria o cloro. Então, neste caso aí, você tem uma reação de ionização. E que, na verdade, assim como na dissociação, que são reações que conduzem corrente elétrica, nas reações de ionização, em que há formação de íons, também irá ter a condução de corrente elétrica. Ao contrário, eu posso ter também reações de ionização em que apenas vai haver a diluição, de certa forma, do material em água. Então, nesse caso, eu não teria, de certa forma, uma condução de corrente elétrica. Um exemplo que nós poderíamos utilizar é a sacarose, C12H22O11, comumente conhecido como açúcar comum. Então, você pode estar fazendo isso na sua casa. Pegue um copo com água, adicione açúcar, você vai verificar que se você utilizar um procedimento bem simples, ou seja, você interligar fios em uma pilha, um gerador, e você adicionar um foguete, uma lâmpada pequena, consequentemente, como não há íons dispersos nessa solução, o que é que vai acontecer? A lâmpada pequena, o foguete, não irá acender. Então, nesse caso, eu tenho uma solução, eu tenho uma reação de ionização, porém, sem condução de corrente elétrica. Ao contrário, quando nós adicionamos o ácido à água, e eu possa fazer o mesmo mecanismo, o foguete ou a lâmpada irá acender. Por quê? Porque, como houve a formação de íons, esses íons iriam migrar pelo fio até o gerador, que é a pilha, fazendo com que houvesse a migração desses íons e, consequentemente, a condução de corrente elétrica, fazendo com que a lâmpada acendesse. Da mesma forma, acontece para a dissociação. Então, neste caso, o que é que nós teríamos? Nós teríamos que a dissociação, na verdade, nós temos substâncias que conduzem corrente elétrica e são caracterizadas como eletrolíticas. Da mesma forma como na ionização, nós temos substâncias como ácido de amônio, que há formação de íons e conduzem corrente elétrica, por isso podem ser também classificadas como eletrolíticas, mas ao mesmo tempo temos apenas substâncias que apenas se diluem em água e na verdade não conduzem corrente elétrica, o que seriam classificados como substâncias não eletrolíticas. Então essa classificação, abordando a primeira aula e a segunda aula, nós teríamos basicamente o seguinte: substâncias, que são um conjunto de elementos, assim como misturas, podem ser classificadas em substâncias iônicas e moleculares. As substâncias iônicas sofrem dissociação iônica quando se encontram em solução aquosa, onde você pode ter hidróxido, no caso, bases, e sais. Da mesma forma, para os compostos moleculares, nós podemos ter aqueles que não sofrem ionização, como nós falamos anteriormente no exemplo do açúcar em água, que apenas o açúcar se dilui, e nós podemos ter aquelas que sofrem ionização, como foi o caso de ácidos e amônia, que na verdade é uma exceção aos hidróxidos, que é o único elemento que forma base, que não é metal. Então, relacionando esse conjunto de informações, nós podemos resumir em que ácidos, amônia, são substâncias que, de certa forma, sofrem dissociação e que podem, de certa forma, conduzir corrente elétrica. Ao mesmo tempo que a gente pode também dizer que, com relação às substâncias moleculares, nós podemos citar os ácidos carboxílicos, os fenóis e, na verdade, as aminas, como substâncias que são formadas, de certa forma, por ligações covalentes, o que caracteriza um composto molecular, porém, que conduzem corrente elétrica, ou que são consideradas eletrolíticas. Visto essa classificação, nós podemos, de certa forma, dar uma definição a ácidos e a bases, substâncias que, na verdade, são muito utilizadas em laboratório de química e que estão presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, na sua casa, consequentemente, você ingere substâncias ácidas corriqueiramente, como laranja, acerola e etc. Então, nesse caso, a definição de um ácido são substâncias que, de certa forma, avermelham o suco de uva ou amora, ou é toda espécie química que despreende íons H+, na formação do hidrônio.
Então, a formulação de um ácido, sempre você vai ter a formação do hidrônio mais um ânion qualquer, que por questão de comodidade, a gente às vezes substitui o hidrônio pelo íon H+. Então, seria o H+, mais um ânion qualquer. A classificação, nós podemos classificar em hidrácidos ou oxiácidos. Hidrácidos são ácidos que não contêm oxigênio. Oxiácidos são ácidos que contêm oxigênio. São ácidos oxigenados. Outras classificações que nós poderíamos utilizar seria com relação quanto à força. Então, essa classificação, ela é determinada e vai depender da ionização deste ácido. Então, a partir da ionização da quantidade de hidrogênios, você pode classificar o ácido como sendo um ácido forte, fraco ou moderado. Para isso, você tem um grau de ionização, ou seja, a quantidade de íons, ou seja, de hidrogênios, que vai ficar disperso em solução aquosa. Exemplos que nós poderíamos citar de ácidos: o H2SO4, o HCl e o HNO3. Então, nós temos como primeiro exemplo o ácido sulfúrico, que é um ácido de certa forma considerado forte. Nós temos um HCl, que é um ácido muito utilizado no nosso cotidiano, conhecido como ácido muriático, que é muito utilizado com relação à limpeza do nosso dia a dia, limpeza de pisos, limpeza de desentupimentos de pias. Nós temos o HNO3, que é o ácido nítrico, muito utilizado e proveniente de frutas. Nós podemos classificar quanto à solubilidade, que vai depender, neste caso, da menor ou da maior facilidade desse ácido passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, aqueles que têm essa facilidade de passar do estado líquido para o estado gasoso, como é o caso, por exemplo, do HCl, nós costumamos dizer que é um ácido bastante volátil. E temos aqueles considerados fixos, que de certa forma têm mais dificuldade de se ionizar. Então, nós poderíamos citar um exemplo, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, muito utilizado na confecção ou na industrialização de refrigerantes. Quanto à nomenclatura, para os hidrácidos, são aqueles que possuem a terminação hídrico. Então, nós podemos citar alguns exemplos: ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido iodídrico. Então, ácido cianídrico são ácidos em que não há presença de oxigênio e recebe essa terminação hídrico. Com relação aos oxiácidos, nós vamos ter uma nomenclatura um pouco diferente. Já que são ácidos que possuem oxigênio em um átomo central, esses átomos podem sofrer variação no NOx, que é a variação dada ao número de oxidação desses átomos centrais, e também com relação ao número de oxigênios. Então, eu posso dar a terminação ico, caso eu tenha um NOx maior para o mesmo elemento, e uma terminação oso. Então, no caso, por exemplo, do ácido do H2SO4, se ele tiver o íon SO4-2, eu vou ter a terminação ico, então seria o ácido sulfúrico. E se eu tiver o SO3-2, eu teria a terminação oso, então sulfuroso. Então, para todo oxiácido que apresenta diferença no número de oxidação, você terá essa terminação ico para aquele que apresentar maior NOx e oso para aquele que apresentar menor NOx. Com relação às bases, então nós temos no nosso dia a dia várias substâncias básicas, como por exemplo, quem nunca, por exemplo, comeu uma banana um pouco esverdeada? Então, se você notar e observar, quando você termina de ingerir um alimento desse tipo, você fica com a língua meia presa. É como se você tivesse um sabor adstringente na sua boca. Então, é uma substância alcalina, uma substância que apresenta uma basicidade acentuada. Então, neste caso, você diz que essa substância ela possui, de certa forma, um teor alcalino alto. Podemos citar também o hidróxido de magnésio, que é comumente utilizado para quando você sente uma dor estomacal, que é evidenciada através de uma azia. Então, de certa forma, a tendência quando você ingere uma substância à base de hidróxido é neutralizar essa acidez estomacal, até porque o estômago, a gente produz no estômago HCl, como já falamos anteriormente, é um ácido forte, e ao você ingerir um material hidróxido, no caso o hidróxido de magnésio, você neutraliza. Então, a junção da base ao ácido neutraliza formando sal e água, onde você pode eliminar através do suor, da lágrima e da urina. Então, nós podemos definir uma base como sendo toda substância que podem, de certa forma, transformar em uma coloração azul um suco de uva ou de amora. Por que essa definição?
ou toda a espécie química, de certa forma, que despreende e caracteriza como ânion a hidroxila ou H-. Por que essa definição mais abrangente? No caso, voltando, lá do ácido, que torna a solução vermelha. E no caso da base azul, é porque tanto ácido como base funcionam como indicadores. De certa forma, eles mudam a sua coloração na presença de um indicador. Então, nós procuramos dar uma definição um pouco mais abrangente para que vocês pudessem, de certa forma, ter um conhecimento um pouco mais vasto de como um ácido ou uma base pode atuar no nosso cotidiano. A formulação de uma base é especificamente igual à formulação de um ácido, onde, nesse caso, o que vai mudar é o que caracteriza a base, no caso do H+, que nós vimos para o ácido, e aqui vai ser a hidroxila, no caso da base. Então, vai ser um cátion qualquer de carga positiva, mas a hidroxila ou H- de carga negativa. A classificação é dada quanto mais solúvel, mais forte é a base. Então, nesse caso, quanto maior a solubilidade, mais forte será aquela base. Então, nesse caso, nós temos uma única exceção, que é o hidróxido de amônio, que, apesar de ser uma base solúvel, porém, é considerado uma base fraca, devido justamente à sua solubilidade. Então, poderíamos citar como exemplo o hidróxido de lítio, o hidróxido de sódio, o hidróxido de bário e o próprio hidróxido de amônio. Quanto menos solúvel a base, mais fraca será essa base. Como, por exemplo, o hidróxido de berílio e o hidróxido de ferro. A nomenclatura é muito simples. É dada da seguinte forma. Quanto menor a variação do NOx, a terminação oso. Quanto maior a variação do NOx, a terminação ico. Então, essa nomenclatura ela vai servir para apenas metais que, de certa forma, sofrem variação no seu NOx. Principalmente aqueles metais considerados de transição interna. Aqueles que se concentram no meio da tabela periódica. Então, esses metais eles sofrem variação de NOx, como é o caso do ferro, como é o caso do cobre, como é o caso do ouro, e assim sucessivamente. Então, quando você tiver um número de oxidação mais baixo, você tem a terminação oso. Quando para esse mesmo elemento você tiver um número de oxidação mais alto, você tem a terminação ico. Então, por exemplo, no caso do ferro, eu posso ter FeOH2 e FeOH3. Então, nesse caso, eu teria o hidróxido de ferro 2 ou hidróxido de ferro 3. Ou eu utilizaria a expressão ozoico. Então, hidróxido ferroso e hidróxido férrico. Onde é que eu não irei utilizar essa nomenclatura específica para as bases? Quando você tiver o que nós chamamos de metais que não apresentam variação no número de oxidação. Então, neste caso, nós temos provenientes da família 1A e família 2A, bem como o alumínio, que está relacionado à família 13, antiga família 3A. Para esses metais que formam bases, que não sofrem variação do NOx, você teria apenas a palavra hidróxido e o nome do metal correspondente. Por exemplo, família 1A, eu tenho lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então, no caso, você teria hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de rubídio, hidróxido de césio e assim sucessivamente. Da mesma forma, para a família 2A, eu tenho berílio, eu tenho cálcio, eu tenho estrôncio, eu tenho bário. Então, no caso, a nomenclatura ficaria hidróxido de berílio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio e assim sucessivamente. Então, eu espero que você tenha tido conhecimento e aprendido um pouco mais sobre, consequentemente, aquilo em que a matéria, de certa forma, pode estar relacionando com energia e está conduzindo ou não corrente elétrica através de uma reação eletrolítica ou não eletrolítica, sofrendo dissociação e ionização, da mesma forma que posso ter contribuído para que você possa ter identificado qual é a diferença entre um ácido e uma base e onde um ácido e uma base pode ser determinado para que você possa estar utilizando em laboratório e, consequentemente, estar formulando reações a respeito disso. Aguardo vocês no nosso terceiro encontro, na nossa terceira aula. Muito obrigado.